vamos seguindo aqui com a leitura das notícias. Hoje eu fiz uma introdução um pouco mais longa. Vão curtindo, vão compartilhando e vão ver essa matéria da BBC Brasil sobre o novo visto de Jair Bolsonaro. Vamos ver juntos isso aqui, que é muito importante. E vamos bater 50 likes, gente. A audiência hoje está um pouco mais baixa, mas eu agradeço a todos que estão aqui comigo. Bolsonaro pede novo visto nos Estados Unidos para clarear a cabeça e aproveitar como turista, diz o seu advogado. Estão faltando R$45 de superchats, gente. Muito bom, Carlito, muito bom, bem-vindo. Muito bom começar com todos eles aqui para a gente ir seguindo. Ó, o Casal Sustentável, eu estava brigando ontem com o pessoal dos games, Casal Sustentável. Seja bem-vindo aqui e está nos acompanhando. Vamos ver aqui a reportagem da Mariana Sanches e do Mikael Ertil, mandou para a gente aqui. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro pediu às autoridades americanas um visto de turismo que lhe permita permanecer mais 6 meses nos Estados Unidos. A informação foi confirmada à BBC pelo advogado de Bolsonaro, Felipe Alexandre. Ele dedicou 34 anos da sua vida ao serviço público e gostaria de tirar uma folga, clarear a cabeça e aproveitar como turista nos Estados Unidos por alguns meses antes de decidir qual será o seu próximo passo, afirmou Alexandre. Segundo o advogado, Bolsonaro permanecerá nos Estados Unidos enquanto seu pedido estiver sendo considerado. O visto de turismo B1, B2 permitiria que ele permanecesse nos Estados Unidos até 6 meses. Alexandre, do escritório de imigração AG Immigration, disse que o pedido para alterar o status de Bolsonaro foi recebido pelas autoridades da imigração dos Estados Unidos no dia 27 de janeiro. A informação sobre o pedido de visto foi publicada nesta segunda-feira pelo jornal britânico Financial Times. Bolsonaro ingressou nos Estados Unidos no dia 30 de dezembro, enquanto ainda era presidente do Brasil, e apresentou ao oficial da imigração da Flórida um visto A1, documento diplomático destinado às autoridades em visitas oficiais. Ele deixou o Brasil antes do fim do seu mandato e não transmitiu a faixa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que assumiu a presidência do país no dia 1º de janeiro. De lá para cá, a situação jurídica de Bolsonaro se complicou. Além das investigações que já enfrentava, Bolsonaro agora é alvo de inquéritos por uma possível incitação à insurgência de seus apoiadores no dia 8 de janeiro e por possível negligência de seu governo em relação aos indígenas e Yanomamis. Bolsonaro nega que tenha tido qualquer participação no ataque à Praça dos Três Poderes, que disse ser uma manifestação que foge às regras, e acusou as denúncias sobre a desnutrição grave dos Yanomamis de ser uma farsa da esquerda. A permanência de Bolsonaro nos Estados Unidos tem causado mal-estar na base democrata do presidente Joe Biden no Congresso. Há 2 semanas, dezenas de congressistas pediram em carta a Biden que o governo americano não permitisse o uso do território americano como refúgio por Bolsonaro. O deputado democrata americano Joaquim Castro, do Texas, disse à BBC News Brasil que o pedido de visto deveria ser negado. Ele afirmou que Bolsonaro é perigoso e não deveria ser autorizado a permanecer nos Estados Unidos. No fim de semana, o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, afirmou que ele poderia voltar ao Brasil amanhã, daqui a 6 meses ou nunca. O Flávio falou isso textualmente. Bolsonaro chegou a ser internado na Flórida por uma obstrução intestinal, complicação decorrente da facada que ele sofreu em 2018. O médico de Bolsonaro no Brasil, Antônio Macedo, chegou a dizer que ele precisaria se submeter a um novo procedimento cirúrgico, mas, segundo Flávio, o pai está em boas condições de saúde. Essa é a situação. Quando Bolsonaro volta? Quando ele achar relevante voltar, e ele está articulando os golpes que a gente vê, justamente essa algazarra em Brasília, foi ele justamente que fez esse... Vocês pediram e eu vou falar aqui sobre o Senado antes de ir para o último assunto da live, por conta da coluna do Valdo Cruz, lá no G1, que é um cara que eu não gosto muito, mas ele é bem informado, mas vamos lá. Preocupado com votos no Senado, a equipe de Lula chama aliados para garantir a vitória do Rodrigo Pacheco, do PSD do Kassab. Preocupado com a eleição no Senado, a equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou os senadores para conversar e garantir a vitória do atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Segundo assessores do petista, Pacheco é o favorito, mas há risco de traições, o que faria sua votação potencial para cair abaixo dos 50 votos.
No cenário otimista traçado pelo Palácio do Planalto e aliados, ele tem condições de obter o apoio de 55 senadores na eleição da casa agendada para esta quarta, dia 1º de fevereiro. Nos últimos dias, porém, senadores até do PSD, partido de Rodrigo Pacheco e de outras legendas da base de Lula, como União Brasil, estão registrando mudanças de votos para o candidato da oposição, o Rogério Marinho, do PL. Sabe o que significa essa coluna aqui do Valdo Cruz, gente? É aquela coluna para ver mesmo se está tendo traição, para denunciar eventuais traidores. O Juscelino Filho é ministro do Lula. Se o União Brasil trair nessa votação, ele sai desse episódio e do episódio do orçamento secreto extremamente enfraquecido. E o pior é se o União Brasil apoiar o Marinho, o Rogério Marinho, e ele perder ainda assim a eleição para o Senado. É isso que eu tô alertando, Luiz. Pode ser que o Rodrigo Pacheco se eleja por menos votos, mas ele se eleja e o Lula vai tratorar essa oposição. Principalmente porque o PSD está cada vez com mais parlamentares. A Lisiane Gama, que é senadora do Cidadania, vai para o PSD e ela é lulista. Não lulista, mas assim, apoiadora do Lula. Está na base de apoio. Nesta segunda-feira, articuladores políticos do presidente Lula entraram em contato com os senadores desses dois partidos para pedir voto em Rodrigo Pacheco. Para Lula, ter um bolsonarista no comando do Senado, casa que se notabilizou pela defesa da democracia no ano passado diante das investidas autoritárias do ex-presidente, seria uma derrota. Na avaliação de interlocutores de Lula, os senadores que estão ameaçando trair Rodrigo Pacheco estão em busca de negociações com o governo petista por espaço em cargos federais. O resultado da eleição vai definir, na prática, o tamanho da oposição de Lula em Senado. Uma vitória de Marinho seria indicação de que o Senado, antes contrário a Bolsonaro, estaria mudando de lado agora a partir de 2023. Valdemar reúne senadores. Nessa segunda, na verdade, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, fez um jantar de apoio a Rogério Marinho, no qual compareceu a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Durante o encontro, Michele colocou o marido em conversa por vídeo com os presentes, quando Bolsonaro garantiu que Rogério Marinho vai ganhar a disputa. A ex-primeira-dama estava em Orlando com Bolsonaro, mas retornou ao Brasil. O ex-presidente segue nos Estados Unidos. Ele teme voltar ao Brasil e ser alvo de um pedido de prisão diante das investigações contra ele, tramitando atualmente. Então essa é a situação do Senado, gente. E tá muito boa essa coluna aqui para a gente ficar muito bem informado.